do Senhor Jesus. Que seja muito agradável esse dia, para a honra e glória do Senhor. Meus amigos, que Deus os abençoe. Hoje eu queria compartilhar com os amados a palavra de Deus no Salmo 116. Os salmos desde o 113 até o 118, especialmente, são salmos que foram usados, cantados por ocasião da Páscoa, no dia da Páscoa, lá com os israelitas, com o povo de Israel, lembrando da saída deles da escravidão do Egito. Eles cantavam esses hinos. E no Salmo 116, que vou compartilhar, gostaria de ler com os amados a palavra de Deus que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Do versículo 1 até o 12 do Salmo 116. Meus amados, o salmista aqui expressa seu profundo afeto e gratidão ao Senhor Deus, pelo que Deus fez em meio às suas dificuldades. O salmista passou por angústia, desânimo, aflição, decepção. Mas o que ele fez? Ele recorreu ao Senhor em oração. E o Senhor o salvou, o livrou do pior. O levantou quando ele estava quedado, quando ele estava caído, e deu solução. Facilitou a sua vida. Muitas são as dificuldades pelas quais passa o salmista. Esse é o tema que queria dividir com os amados. Muitas são as dificuldades pelas quais passa o salmista. E não diferente para conosco, muitas são as dificuldades pelas quais passamos. Dificuldade, o que é uma dificuldade? É algo que é muito difícil. Não é fácil. Difícil de resolver. Vai além das nossas forças. São provas, lutas, obstáculos intransponíveis. São as dificuldades, muitas vezes, que nós passamos. Obstáculo, quando penso em obstáculo, eu me lembro do exército, quando por lá eu passei, quando servi o exército brasileiro. Nas nossas instruções, muitas vezes eram colocados obstáculos. E os soldados, principalmente aqueles que entravam no ano, que são chamados de recruta, que estão aprendendo de tudo ainda, era difícil para transpor aqueles obstáculos. Mas o sargento que estava comandando o grupo, ele pedia ao cabo ali do grupo, uma pessoa mais velha, experiente, ali do exército, que fizesse o exemplo, desse o exemplo
aos soldados. E esse cabo experiente dava o exemplo para os soldados e ensinava-os e ajudava-os a transpor os obstáculos, a aprender a transpor os obstáculos. Jesus, meus amados, é experiente. Jesus viveu aqui na terra, nosso Senhor e Salvador, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, está conosco todos os dias para nos ajudar. E Ele nos ajuda, Ele é experiente para nos ajudar a vencer os obstáculos. Ele diz em Mateus 11, versículo 28 a 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele pede para que a gente chegue até Ele, porque Ele quer nos ajudar, está do nosso lado para nos ajudar a transpor os obstáculos. Talvez vai permitir que nós venhamos a transpor esses obstáculos, essas dificuldades, para aprender. E assim fortalecer a nossa fé e fortalecer a nossa vida cristã. Meus amados, foram muitas as dificuldades pelas quais passou o salmista. Angústia é uma dificuldade. Em primeiro lugar, vemos aqui que angústia é uma dificuldade. No versículo 1, ele diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas aflições. E assim continua o texto. Era angústia que ele passou. Angústia, meus amados, é uma dificuldade. Ele diz no texto, no verso 3, meus amados, ele diz aqui assim, laço de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação. Meus amados, essa angústia, ele aqui chama atenção dizendo que ele sofreu angústia como se fosse do inferno. Ou seja, uma angústia terrível, insuportável, que se apoderou dele, tomou conta da sua vida, de quase ele perder o controle. Uma angústia que trouxe a ele agonia, aflição, ansiedade. E ele diz, laços de mortes me cercaram. O que são esses laços de morte que ele está dizendo aqui? São como cordas saindo da sepultura e puxando ele para dentro, para o interior da terra. Isso que significa os laços de morte do texto. Como cordas saindo da sepultura e puxando para o interior da terra. Segundo comentaristas, é provável que o salmista estivesse passando por problema de enfermidade. E aí ele se sente angustiado. Em segundo lugar, a queda. A queda é outra dificuldade. Ele caiu, ele se viu prostrado, caiu em tribulação. Essa é uma queda. Caiu em tribulação, amargura, provação, adversidade. Caiu em tristeza, falta de alegria. Tristeza é falta de alegria. Ele estava vivendo uma apatia, falta de energia, desmotivação, falta de vigor. Estava com o semblante certamente caído. Curvou-se diante da dificuldade. Meus amados, nós não podemos nos curvar diante da dificuldade. Não podemos render a dificuldade. Não podemos desistir, meus amados. Não podemos desistir. Em terceiro lugar, a decepção é outra dificuldade. Em razão das mentiras, como ele diz aqui no versículo 11, em razão das mentiras das pessoas contra ele, o salmista, segundo alguns comentaristas, fora vítima, talvez, de falsas acusações. Em razão de ser enganado, ele sofre decepção, não consegue confiar certamente. Quando se decepciona com alguém, é difícil confiar de novo. Mas, meus amados, não podemos ficar assim, decepcionados com tudo e com todos, porque certamente algumas pessoas são confiáveis, ou quem sabe muito mais que algumas. Não é porque esta ou aquela nos decepciona que nós devemos agora desconfiar de todos.
A decepção é uma dificuldade. Quando se decepciona, perde-se a admiração, entre aspas, perde seu encantamento por aquela pessoa. Só oração para restaurar esta confiança novamente. A decepção é uma dificuldade. Portanto, vimos aqui, meus amados, nessas dificuldades aqui que passou o salmista, pelo menos 3. E essa dificuldade, quando vem a nós, meus amados, a exemplo do salmista, elas nos abatem. Perdemos o ânimo. Achamos que tudo está perdido. As dificuldades muitas vezes nos derrubam. Elas nos derrubam, nos deixam prostrados. Assim ficou o salmista, pelo que ele está dizendo. Mas o que fez o salmista, prezado amigo? Ele ficou prostrado? Certamente que ali, nesse momento de dificuldade, o salmista orou. Ele orou. Vemos aqui no texto a oração dele, que ele está contando o que ele passou, e isso aqui agora passa a ser um testemunho da vitória dele. Ele passou por essas lutas, por essas dificuldades, mas ele orou ao Senhor e o Senhor o atendeu. Ele não ficou prostrado, o salmista orou. Invocou o Senhor, suplicou o Senhor, colocou a sua dificuldade diante do Senhor. Meus amados, a ansiedade no coração do homem o abate. Provérbios, capítulo 12, versículo 25, já diz assim, a palavra do Senhor: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Às vezes você está prostrado ali dentro das dificuldades, mas o Senhor Deus vem com uma palavra de conforto, uma palavra de poder, uma palavra que te levanta. Muitas vezes Deus usa os servos de Deus para trazer a você uma palavra. O Senhor te leva a ler a própria palavra de Deus nas Escrituras Sagradas, e ali o Senhor fala contigo e Ele te levanta. O apóstolo Pedro já diz numa das suas cartas, 1 Pedro 5,7, diz lá: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos que lançar nossas ansiedades ao Senhor, contar a Ele das nossas dificuldades. O salmista orou a Deus, e Deus respondeu. O Senhor ouviu, o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor inclinou seus ouvidos. Que interessante, meus amados, quando nós oramos ao Senhor, pensamos que o Senhor está tão distante, mas Ele está ali do teu lado, e Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a tua oração, a tua queixa, a tua súplica. E o Senhor salvou o salmista. O salmista estava quedado, caído por causa dessas tribulações, caído por causa dessas lutas, mas o Senhor levantou. Quando você está prostrado, não sabe o que faz, ore o Senhor, porque Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar, com a sua forte mão Ele te levanta e te sustenta. O salmista diz que o Senhor deu a ele sossego. O Senhor sossega o teu coração, é Ele que vai sossegar o teu coração. O salmista diz que ele foi livre, o Senhor o livrou da morte, livrou a sua alma da morte, arrebentou os laços de morte que ele estava vendo, que ele estava passando. O Senhor livra você dos laços, seja qual for, laço de morte, ou seja, laço de perseguição, o Senhor te livra. Não sei por que lutas você está passando, mas ore o Senhor. A exemplo do salmista, muitas também têm sido as nossas dificuldades. Quais são as dificuldades pelas quais você está passando? A exemplo do salmista, angústia. Está passando por aflição, ansiedade, quem sabe enfermidade, uma situação financeira, um desemprego, problema na família, aflição, medo,
medo do amanhã. Quem sabe você está prostrado diante da dificuldade. E isso tem causado e levado a você a ficar atribulado, desanimado, sem vigor. Mas ore o Senhor. Quem sabe você tem passado também por decepção. O salmista diz que homens mentiram. Quem sabe você tem passado por decepção. Decepção de pessoas que você menos esperava. Porque muitas vezes pessoas estranhas, por mais que queiram nos decepcionar, nós não conseguimos ficar decepcionados, porque já entendemos como é que as pessoas lá do mundo agem. Mas o pior é quando alguém é teu amigo, alguém chegado, quem sabe até alguém da família, decepciona. O salmista aqui se mostrou que estava decepcionado. Em razão de mentira, desconforto, falsa acusação. Muitas pessoas vêm assim com falsa acusação contra nós. Falsidade, falso julgamento. Por que lutas você está passando? Por quantas lutas você está passando? Mas o Senhor quer sossegar, dar sossego ao seu coração. O que você deve fazer neste momento? Orar. E o momento é este. Assim que você ouvir esta mensagem, esta palavra, na conclusão, você vá para os teus joelhos. O que você deve fazer nesse momento? Orar. Suplicar ao Senhor. Colocar todas as tuas dificuldades diante do Senhor. Tire um tempo para o Senhor. O salmista orou a Deus e Deus respondeu. O Senhor está aí te ouvindo. Está com seus ouvidos inclinados para você. O Senhor quer salvá-lo, quer levantar você de onde você está prostrado. O Senhor deu sossego, salmista, ele livrou o salmista da morte, a sua alma. O Senhor quer quebrar todos os laços de morte, de perseguição, de falsidade, tudo aquilo que tem vindo a você. Ore agora, confie no Senhor, faça como salmista. Ore, suplique, coloque todo tipo de tua dificuldade diante do Senhor. E o Senhor vai te responder. E o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te dar vigor. O Senhor vai te dar solução. O Senhor vai te dar vitória. Porque o Senhor caminha com você. Pense no Senhor. Fale com o Senhor. Não fique prostrado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Vamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Nossa